Oi, Fátima. Oi, Mel. Oi, Rose. Vocês estão me ouvindo? Ei, Luiz. Oi, Ju. Convidei já o Luiz já entrou. Olá, E aí, poxa, meu fone não tá funcionando. Então deixa eu ajeitar meu fone aqui para ver se ele funciona. beleza. E aí, Alexandre? Deixa eu ver aqui. Isso, agora sim. Gostei da parede. Gostou? Gostei. Vocês não estão me vendo, mas voltei aqui. Pô, E aí? Bem, pessoal, temos... que bom que você aceitou essa ideia. Se você conhece, o pessoal vai entrando nesse processo aí de live normal. Uma coisa bem descontraída para a gente ir conversando sobre o tema, né? sim. Ei, Nath! Nath é uma fera que vai estar com a gente. Ai, meu Deus, e virar na câmera, Jesus! É uma fera que vai estar falando com a gente sobre design thinking. E aí, para quem não conhece o Massa. Luiz estudou comigo, assim, entre aspas, eu não sabia, Jesus, que eu sou muito louca. E aí eu só fiquei sabendo que ele tinha estudado por causa de uma foto que ele postou e estava comigo em comum. E ele falou, eu estudei com ele, que mentira, que estudou fui eu, e ficou nessa. E aí o Luiz, ele trabalha como head da Overdrive, é um acelerador aqui. Quem não conhece ele, quiser seguir ele, é bem legal. Ele dá altas dicas para startup, ele é bem cheio dos desenhos para que isso, e arrasa, enfim. E aí eu fiz, tu aceita? Ele, vamos embora. E aí ele disse que estuda há muito tempo já, gestão ágil e tal, e a gente resolveu conversar sobre esse tema que eu estou estudando. E assim, eu achei bem legal, e eu acho um tema bem legal, porque assim que eu comecei a estudar, eu me identifiquei na cara, que rapaz, tá fazendo esse troço sem saber que era esse troço, né? E aí, é isso. Quer falar um pouquinho de ti? Então, eu acho que você explicou e resumiu bem. O ágil talvez seja o grande motivo, ou foi o grande motivo de eu mudar completamente de carreira. Eu era professor de matemática, e inclusive na escola que a gente estudou. Mas aí em 2011 eu decidi mudar completamente o rumo, vamos dizer assim, profissional do que eu estava fazendo. Deixei toda a sala de aula em escola fundamental para trabalhar com consultoria de qualidade no desenvolvimento de software, né? Então, eu entrei numa empresa de consultoria que ficava até um tempo atrás no Porto Digital, para certificar empresas em modelos de qualidade nacional e internacional, que era MPS-BR, CMMI, Uhum. aí depois surgiu o Certix, etc. E minha área de atuação era desenvolvimento ágil. Então, eu entrava muito para falar do Scrum. Então, eu implantava Scrum nas empresas e aí eu já coloquei Scrum, sei lá, para mais de 30, 40 empresas no Brasil todo. E foi a área, talvez, que mais me conectou com a tecnologia, né? Foi o gancho para me aproximar da tecnologia, foi a gestão ágil. Então, boa parte das certificações que tem do ágil hoje eu já fiz, e gosto muito. Eu acho que discutir o ágil é mais importante do que ter qualquer tipo de certificados do ágil, né? Até porque não faz muito sentido você falar de ágil, e você ter um certificado colado na parede. Meio que parece uma coisa antagônica, né? Você congelou parte do seu conhecimento num papel e está discutindo Verdade. agilidade, né? Então, eu acho que a agilidade é, acima de tudo, discutir dinâmica. E aí, enfim, dentro desse contexto do ágil, eu tive a oportunidade também de criar uma startup, isso em 2013, e as coisas parecem tudo muito rápido, e realmente é. E aí, em 2013, eu criei uma startup e eu sempre fui responsável pela parte de produto dessa startup, né? Até porque é uma derivação lógica quando você fala de gestão ágil. Geralmente, você faz gestão de produtos, né? Então, eu assumi a parte de produto dessa startup. E de 2013 até 2017, eu empreendi nela, né? Era uma startup de logística, basicamente gestão de containers, enfim, no transporte internacional de cargas. E aí, enfim, em 2016 a gente teve uma saída para o Porto de Roterdã, encurtando a história. E aí, em 2017, eu saio dessa startup, da operação dela completamente. E no final de 2017, eu entro no Ser Educacional, né? E aí eu lembro até hoje, o convite foi muito engraçado.
eu conversando com o presidente do grupo, ele virou para mim e fez assim, então, a gente está criando uma diretoria nova, que é a diretoria de novos negócios, e a gente quer criar tipo uma incubadora de startups. Eu falei assim, porra, incubadora, mais uma, já tem aqui incubadora. Será que a gente não pode fazer um negócio diferente? Aí eu virei para ele e fiz assim, posso pensar um negócio diferente? Me dá uma folha em branco, deixa eu criar um negócio do zero. Eu não sei o que é ainda não tenho resposta para isso ainda. Mas você me diz depois se achou legal, se não, se achou legal a gente faz. E daí surgiu esse início de uma nova jornada, voltando agora para o corporativo, né? E aí para um corporativo mais robusto, né? O Ser Educacional, a empresa de capital aberto, até o começo desse ano, a única empresa de capital aberto de Pernambuco, agora tem a Moura do B também. E assim, trouxe uma responsabilidade e um conhecimento novo gigantesco. E aí, resumindo também a história, o Overdrives ele nasceu para ser um hub de aproximação e investimento de startups a nível nacional. O grande objetivo da gente é atuar de Recife, então era uma coisa uma bandeira que eu levantei desde o começo, a gente ia operar de Recife. E aí você, tanto quanto eu, sabe os prós e contras de estar em Recife, mas a gente tem que saber vender aquilo que a gente tem, né, de positivo em termos de operação, capacidade técnica, ecossistema, enfim. Eu acho que Recife tem muitos pontos positivos e de lá para cá eu participei de muita discussão, geralmente em São Paulo, de empreendedorismo fora do eixo, como eles chamam, né? Então, hoje o eixo de startups não é Rio-São Paulo, é Floripa-São Paulo. E aí, quando ele fala fora do eixo, é fora dessas duas cidades que concentram boa parte das startups famosas que a gente conhece, olhando para Recife. E aí, Recife, eu acho que tem muito a ensinar nesse aspecto, e o motivo principal da gente estar aqui é esse, potencializar aquilo que a gente tem de bom. E aí também, e para fechar, o programa inicial que a gente solta é o programa de aceleração. E aí, para quem não sabe também, eu não sei se tem programa de aceleração na tua agenda, mas encurtando aqui num tweet o que é um programa de aceleração, basicamente é uma estratégia de investimento e acompanhamento em startups, onde a gente tem o deal, ou seja, o contrato de investimento fixo. Então, a gente tem um valor a ser investido por uma participação societária, ambos fixos, e a gente acompanha aquelas startups por um período pré-determinado, geralmente 6 meses, é o que a gente acompanha, para que ela entregue o resultado em 6 meses mais rápido do que ela faria fora daquele programa. Então, hoje é isso que a gente faz. 2 turmas foram executadas, a terceira turma, infelizmente, a gente teve que suspender o processo por conta do momento que a gente está passando, mas a gente estava na última etapa de seleção da terceira turma, né? Mas enfim, esse hoje é meu papel, coordenar essas ações do Overdrives. Eu digo que eu mudei de lado da mesa, né? Então eu estava empreendendo, agora eu ajudo empreendedores, ou seja, é um contexto que eu, de certa forma, conheço um bocado. Mas, enfim, esse era um resumo do que é que eu faço. Não tem nada a ver com o que a gente vai falar hoje. Tem um pouco a ver, né? Isso aí, na verdade, assim, não sei se continua aí a Tássia, amigos, enfim, mandando beijo, linda, gato maravilhosa. São todos lindos, maravilhosos. E assim, você falou algumas coisas bem massa, Scrum, startup, pessoal, que danado, que diabo é esse? Até colocar aí o que significa. E aí você falou um pouquinho da aceleração, incubador, e assim, eu acho muito massa. Você falou um monte de palavras que, para quem não está no dia a dia, a pessoa ainda muito estranha. Pô. E aí eu ficava assim, quando eu botava algumas coisas no history, o pessoal, sei que é isso não. Que danado é isso? Fernanda, explica que danado é isso. E aí como estudante que surgiu a iniciativa. E aí, eu não sei quem tá aqui, que já ouviu falar daquele danado do diagrama de Gantt, que eu até falei que eu ia começar mais ou menos por isso aí. Uma das coisas que eu mais gostei assim, do método ágil, além da filosofia por trás, da filosofia ágil, é que várias vezes, o pessoal de acompanhamento, né? Você faz um planejamento de alguma coisa, de uma ação, de um projeto, de um empreendimento, e a pessoa pergunta, beleza, e aí, bota o espaço, faz o diagrama de Gantt. Amigo, quem não sabe diagrama de Gantt, é um quadro, você faz o planejamento de um projeto, aí você tem que colocar as atividades que você vai fazer, e para cada atividade você coloca a data de início, data de fim, e calcula a folga. Ou seja, o quanto você pode atrasar, o quanto você pode adiantar aquela atividade, porque normalmente uma atividade tem correlação, ela se mistura com outra, ou seja, uma depende da outra. Ju nunca viu, mas tem. O pessoal quer desenvolver uns planejamentos, pede esse danado desse diagrama de Gantt. Toda vez que me pedem fazer esse negócio, ou um planejamento, Fernanda, faz aí. Eu digo, ai meu Deus, lá vou eu mentir para esse povo.
Lá vou eu ter que mentir o projeto inteiro para esse povo. É tipo um cronograma, Ju. Aí ele bota coloridinho, um gráfico aqui, é como se fosse um cronograma. Só que para quem está trabalhando com inovação, não sei se você já aconteceu, no teu dia a dia, tu acha que tu vai fazer isso, aí surge vó liga, tia liga, mãe liga, papagaio. Isso no seu dia a dia, o pessoal já liga e ele atrapalha. Imagina isso no desenvolvimento de um produto num tempo como hoje, que um software chega e atualiza de uma hora para outra. Ou vem essa pandemia, por exemplo, e trabalha o negócio todo. A gente vive atualmente num mundo de muita incerteza. Olha Né? aí, pra galera ver, diagrama, um Pronto. exemplo aqui, ó. Olha aí o que é um Fica diagrama mais ou de menos Gantt. assim. É um negócio assim maravilhoso. É quando eu não trabalho da peste, obrigada aí, é um trabalho da peste para você ter que mentir durante o programa inteiro. Essa é a minha sensação. E aí que entra que eu comecei a ler, até o Jeff fala isso, que é um dos livros que fala sobre a arte de fazer tudo em dobro, algo do tipo aí, do Scrum. Eu vou pegar 2 livros para mostrar aqui, pode falar. E aí, tinha essa ideia de que, poxa, como é que então, nesse mundo de incerteza, de medos, a gente pode ter um método que se enquadre, levando em consideração tudo isso? Levando em consideração que... E aí começa um negócio meio louco, quando você vai olhar a filosofia ágil, que ainda falar um pouco mais, assim, a se importar com as pessoas. As pessoas fazem parte do processo. É um negócio tão assim, sério mesmo. Tipo, basicamente é isso. Pronto, a gente pode acabar a live para hoje, que é isso. Bote pessoas no processo, leve em consideração o que elas querem e leve em consideração a incerteza. Pronto, acabou. A filosofia ágil, tá? Basicamente isso. E eu, assim, acho que é um negócio muito louco, que é quase ensinar o ser humano a ser humano. Mas, e aí, que a gente vai conversar mais um pouco sobre isso aí. E aí, o que ele tem mais aí a falar? Fala aí alguma coisa, enquanto eu abro aqui o e-mail que a gente trocou. O que é legal, eu não sei... Quando a gente fala de Scrum, um dos livros que eu ia mostrar, que você acabou de falar, é esse aqui. Exatamente esse livro que você estava citando. Scrum, esse termozinho aqui em cima, é o que a gente chama de framework. O que é um framework? É uma estratégia metodológica. Tá? E aí, o que acontece? Como foi que o Scrum surgiu? Eu acho que é uma história engraçada. 2 caras, e um desses caras é esse Jeff aqui, que a Fernanda citou. Eles eram gestores de projeto. Ou seja, eles eram esses mentirosos aí que a Fernanda estava dando como exemplo no começo. E o que acontece? Eles tiveram, e eram projetos de software, tá? Então, boa parte do que a gente vai falar aqui tem um cunho digital, porque a essência do método ágil, dos métodos ágeis, surgiram de projetos digitais. Mas existem outros cenários que a gente consegue adaptar ao ágil, tá? Mas, enfim, eles eram gestores de projeto, de um projeto de software, e o responsável pelo projeto deu a eles a liberdade para eles fazerem esse projeto específico do jeito que eles quiserem, mudando, inclusive, a estratégia de gestão. E aí, uma base que eles tomaram, e isso é uma entrevista uma vez que o Jeff deu, ele disse que o exemplo que ele comparou era o seguinte, ele comparou a empreitada com a jornada. Qual é a diferença de empreitada e jornada? O exemplo que ele deu foi de construção de um prédio. Imagine que você vai construir um prédio. Não faz muito sentido você ter um prédio de 30 andares, aí você faz o primeiro andar, entrega. Aí faz o segundo andar, entrega. O terceiro andar, entrega. Ninguém vai querer morar no terceiro andar enquanto o quarto está sendo feito. Então, um prédio, a construção civil, por exemplo, trabalha com empreitada. Você tem um projeto que é mais completo, mais robusto no início, porque você tem que saber no dia 1 quantos andares vão ter seu prédio, qual a estrutura que você vai ter que ter na base, tem que ter todas as informações necessárias para aquele prédio não cair. Já um software, não. Um software, você pode ter funções iniciais e com o passar do tempo você vai incrementando função ou decrementando função. Você vai colocando ou tirando coisas. Então faz sentido no software você entregar no que diz respeito à jornada. Você entrega algumas funções para o mercado usa, você vai melhorando, colocando coisas ou tirando coisas. Então, essa é a premissa básica para você mudar o conceito de gestão para o ágil. Outra coisa que é legal... E aí, deixa eu pegar só esse ponto que você está falando. A gente pensa muito, eu tento trazer o máximo
Tem muita coisa para ensinar esse pessoal de startup ou de software, enfim. Porque a gente está num mundo que é basicamente assim, ele muda, né? E aí uma das coisas que se falou aqui, você falou agora, Luiz, é que você pode ir testando, você faz o básico e entrega. Porque você pode depois receber updates e colocando, pô. Não tem figurinha, mas figurinha não é básico. Mas eu entenda. Quanta coisa, é para filosofar aí, quanta coisa a gente só deixa para fazer depois, quando tá tudo completo. Quando o que mais importa é 20% do negócio. Que é o que ele fala. A gente fica normalmente, 20% de todo o seu projeto é o que realmente importa. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aí do WhatsApp. O problema era comunicação. Eu quero me comunicar com alguém de maneira rápida. Figurinha precisa? Não precisa. Emoji precisa? Não precisa. O que é que precisa? O que é básico? É isso, então vamos fazer logo isso e vai testando, vai mandando. E aí a mesma coisa acontece com nossos projetos. Eu digo assim, pessoal, de trabalho, mesmo que não seja programação. Quanta coisa, o que é que realmente importa? Peraí, porque não faz logo, miserável. E depois você vai ajustando. E depois você vai adicionando. Talvez isso seja também uma das bases para você focar nas pessoas. Porque quando ele fala foca nas pessoas, ele está focando em comportamentos. Quando você olha em comportamentos, por exemplo, o caso do WhatsApp ele é ótimo. Por que o WhatsApp, por exemplo, ele funciona ou ele tem uma abrangência de usuários muito maior na América do Sul do que nos Estados Unidos? Porque tem uma coisa lá que é o seguinte, nos Estados Unidos há muitos anos que os pacotes de SMS já são gratuitos. Você tem SMS infinito, vamos dizer assim, né? Pacotes infinitos há muitos anos. Então, querendo ou não, quando o apelo do WhatsApp chegou nos Estados Unidos, igual chegou aqui, as pessoas não precisavam sair do SMS para o WhatsApp. Aqui não. Aqui a gente tinha um problema que as operadoras de telefonia cobravam pacote de SMS. Então, você tinha 30 SMS, 60 SMS. Só que quanto tempo você levou para mandar 30 mensagens no WhatsApp? Talvez 1 minuto. Então, assim, quando você pensa em pessoas, você pensa em comportamentos, dados cenários. Então, essa talvez seja uma grande vantagem do desenvolvimento ágil, quando você foca em pessoas, que é entender os comportamentos de um determinado local e saber, como você falou, quais são as funções necessárias de uma solução, e aí, de novo, de software, no caso, como exemplo, para atender efetivamente uma demanda de mercado. Isso é legal. E aí, voltando para esse contexto do surgimento aí do ágil, o ágil nada mais do que uma concentração de coisas que já existiam no mercado. Também tem isso, é uma coisa importante. Quando a gente pensa em coisas criadas, muitas vezes essas coisas elas não são criadas do nada. Tá? Então, por exemplo, coisas que tem no ágil que já existiam antes. Controle de tempo. Então, trabalhos por ciclos era uma coisa que já existia na gestão. O PDCA, que é Planejamento, Desenvolvimento, Monitoramento e Ajuste, isso já existia antes. Então, eles pegaram uma série de coisas que já tinham no mercado, readaptaram, reestruturaram para um método novo. E aí, obviamente, eles montaram um conceito novo por trás que olha muito para pessoas, olha muito para os valores entregues, muito mais do que os processos, olha muito mais a questão da velocidade do desenvolvimento do que a documentação. Então, tem coisas que eles vão mudando em termos de conceito para que efetivamente o software que seja entregue, ele tenha um nível de assertividade maior do que se você fizesse o mesmo planejamento para o software como você tem que fazer para o prédio. Que esse era o grande problema. Você passava 1 ano planejando um software, 1 ano desenvolvendo um software, e no final do 2º ano, depois do planejamento e execução, o mercado já não precisava daquilo. Você jogava um monte de linha de código no lixo. Então, esse é o grande ponto. É você planejar rápido, executar rápido, entregar rápido, aprender e ir melhorando aquele seu software continuamente. Né? Exatamente. Essa melhoria contínua, né? Que a gente devia fazer pra gente. E assim, uma das coisas que eu falei desse papel do ágil, dessa dinâmica, de perceber que a gente já vou entrando no primeiro ponto que a gente elencou aqui. Perceber essa dinâmica do mercado, perceber não só... Porque se a gente, assim... O Luiz, eu acho que vai trazer muito mais a pegada startup. Como eu trabalho, me conhece, que fica me perguntando, eu trabalho com a gestão eu gosto de trabalhar com a gestão de pessoas. Certo? Para acompanhar o desenvolvimento de determinado produto. Então, a gente acompanha incubadoras, mas também acompanha o time que acompanha a incubadora, certo? E aí eu tenho essa pegada também muito mais de trazer muito para o humano, sabe?
Eita, eita, esse é um perfil meu. Eu gosto. E aí, você também perceber essa dinâmica do mercado e a entrega que você está dando também vai pelas pessoas. Você entender a dinâmica, a necessidade dela, às vezes a necessidade do seu cliente A não é a mesma necessidade do seu cliente B. E a mesma coisa pessoas. Às vezes a necessidade do cliente da pessoa A não é a mesma da pessoa. E você fazendo e entregando, você não deixa para depois. Sabe esse negócio? Planeja, 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 mas o ação não sai nada. Então eu acho bem legal. E aí essas criações, essas conexões que a gente realmente tem, que é esse ponto aí. E a gente começou com por que Danado surgiu, o que é que me tocou do ágil para o papel aí da gestão ágil no cenário atual. Se puder falar aí, eu vou ler Pois aqui as é. perguntas do povo. Pois é, o que é legal quando a gente pensa nesse papel da gestão ágil, e aí eu vou fazer um corte para o momento presente, tá? Então a gente vai falar de gestão ágil e ainda mais nesse cenário que a gente está vivendo hoje, onde basicamente tudo que a gente faz de atuação profissional é remoto, tá? Então talvez a gente fale um pouco aí do viés remoto nas coisas. Mas o papel da gestão ágil nada mais é do que traduzir uma demanda de mercado num produto ou um serviço que pode ser desenvolvido e entregue. Só que essa tradução, ela não é estática, ela é dinâmica. Então, hoje você faz uma leitura de mercado que daqui 2 dias o mercado já pode estar se comportando diferente, daqui mais 5 dias está se comportando de um jeito diferente, e o papel do ágil é ir mantendo alinhamento com essa demanda de mercado no momento atual. Né? Então, dado isso, o que acontece? Existe por trás do ágil uma busca contínua do que a gente chama de encaixe ou fit, né? O encaixe entre as demandas, o que é que as pessoas precisam de fato, com um produto que entregue ao mercado aquele sentimento de problema resolvido. Então, se a gente tem um problema de mobilidade urbana, o que a gente espera de uma solução digital é sentir que a gente tem uma fluidez dentro da cidade mais rápido ou melhor do que a gente tinha antes. Se a gente não percebe isso, o negócio não está entregando uma percepção de valor. Ou seja, o negócio não está entregando um benefício claro de que ele está efetivamente resolvendo o problema. Então, o bom do ágil é que o fato de eu ir entregando aos poucos, eu vou aprendendo e ajustando. Então, quando o WhatsApp, lá no teu exemplo, Fernanda, surgiu, ele tinha basicamente mensagem em texto. Ele não tinha áudio, ele não tinha figurinha, ele não tinha uma série de coisas. Então, essas coisas elas foram surgindo mediante o comportamento aprendido de mercado. Então, esse é o grande papel, no final das contas, é fazer traduções dinâmicas de mercado para a construção de soluções efetivas. E esse grau de efetividade, ele é medido praticamente em tempo real, à medida que as pessoas usam e devolvem informações sobre aquilo. Então, eu estou usando o WhatsApp, mas ele não me atende nisso. Então, opa, quantas pessoas não estão sendo atendidas naquilo? Será que vale a pena a gente aumentar alguma coisa? Será que vale a pena a gente tirar alguma coisa? Por exemplo, o WhatsApp tem os stories também. Mas será que vale a pena manter os stories do WhatsApp quando os stories do Instagram, por exemplo, estão num nível de capilaridade muito maior e de abrangência muito maior do que o do WhatsApp? Então pode ser que daqui a um tempo a gente veja os stories do WhatsApp sumirem. Então pode ser que a empresa também tire funções, porque ela não está sendo tão usada quanto outras. Então está só ocupando espaço, está só fazendo com que a aplicação fique mais lenta, etc. Então o ágil também serve para isso. Tá? E aí eu acho... Posso... E aí já vou ter... Tem 3 pessoas que falaram, Joana, Eduardo e Ju, Juliana. Ju, vou te chamar tudo de Ju. Ju é minha prima, que foi uma das pessoas que me perguntava, assim, porque ela teve um curso. Ju, ela é funcionária do Banco do Brasil. E aí também acho por isso que, assim, trazer um pouco para essa realidade que não é mais só de startup. A gente tá vendo essas filosofias passando por tudo que é canto. E aí ela participou, teve um treinamento que teve sobre inovação, que ela ficou super empolgada. E ela ficava assim, não foi, Fernanda, mas e comigo, assim, fazendo seja lá o quê? E o que é pitch? Ah, mas eu posso fazer isso, então, assim, e aí, por isso, eu fui chamar de Ju, prima. Uma das que me perguntavam. Prazer, Ju. Seguinte, a Joana também, que também é bancária, ela perguntou, quando a gente fala pessoas, é quem faz parte do processo ou quem recebe? Pessoas são pessoas, filha. Eu, tu, nós, vós, ele. Pessoa, Ótimo. pessoa. Quando a Eu gente acho que... fala...
Vai, pode falar. Eu acho que o ágil, ele olha para os dois lados. Existem as pessoas, cliente barra mercado, quem efetivamente vai consumir. E aí tem até um termo também técnico nesse contexto da gente, que é desenvolvimento de clientes, né? Desenvolver clientes é desenvolver coisas que estejam alinhadas com a demanda de mercado. Aí quando a gente fala pessoas, a gente fala as pessoas, clientes. Mas os métodos ágeis também olham muito para o time de desenvolvimento interno. Então, tem uma mudança na relação gestor-gerido dentro do time ágil, que muda, obviamente, o comportamento das pessoas dentro da estrutura. Então, quando a gente fala pessoas aqui, a gente está falando da pessoa que está consumindo e a pessoa que está construindo. Tá? Exatamente. Isso. Então, obviamente, a gente vai quebrar um pouco a visão aqui, né, do relacionamento de uma para outra, mas lembrando que a gente fala das duas. Exatamente. E aí, assim, só para tu ter uma ideia que isso é aplicável, assim, quando aquele gestor, putz, aquele cara é um gestor ruim demais, ele não escuta ninguém, ele quer tudo assim, esse povo, pronto. Não é importante quando você sabe lidar pessoas dentro do seu processo, e que processos são pessoas, e tem pessoas, enfim, então, também tem essa preocupação, e a filosofia ágil também percebeu isso, né? Isso. Outra coisa, o Eduardo citou bem aí, que nos Estados Unidos o pessoal ainda usa muito secretária eletrônica. E eu acho que entra muito com o que tu falaste também. Quando você conhece muito, se for para um processo, você tem que conhecer muito o cliente. Isso. Porque dependendo de quem for teu cliente ou teu público-alvo, vamos supor, eu falo cliente, mas pode ser público-alvo. Seu público-alvo, eles têm demandas distintas, então você tem que conhecer um pouco mais. Então, por isso que quando você tem o método ágil, você consegue perceber e testar, porque às vezes você não tem empatia direta, porque você não viveu aquilo e você precisa ir testando, né? Isso. E aí, uma outra pergunta que Ju perguntou foi como fazer a gestão ágil. E aí eu acho interessante porque entra basicamente com a resposta que a gente tem aqui agora, que o ágil é um meio. Isso. Tá? O ágil, como a gente estava falando, ele é um framework. Ele é uma concentração metodológica, vamos dizer assim, que pode ser adaptada, tá? Então, assim, existem realidades e aí que podem não ser digitais, que conseguem usar parte do que o ágil prega, mas, obviamente, outras não vão fazer o menor sentido. Então, o grande ponto no começo da gestão ágil é você identificar internamente o que, de fato, você precisa, tá? E o que, por outro lado, qual é a margem de mudança que você tem. Também não adianta enfiar ágil goela abaixo, porque não vai funcionar, tá? O que é que o ágil prega, né? Quando a gente fala que o ágil é o meio, ele tá entrando no nível transversal nas áreas e ele muda também o comportamento das pessoas dentro de casa, como a gente estava falando. Então, por exemplo, o ágil prega que o time de desenvolvimento ele faz a microgestão. Como assim? Imagina que você é o gestor de um determinado time. O seu papel, se o seu time for ágil, não é mais definir o que cada pessoa vai fazer. Você não define mais o que cada pessoa vai fazer. Você lidera um time de 5 pessoas. Vamos dar um exemplo para ficar fácil. Boa. Você lidera um time de 5 pessoas e você tem um projeto para desenvolver o novo TikTok. Então você quer criar o novo TikTok. Esse é o seu produto foco. Então isso é o que a gente chama de visão. A nossa visão é criar um novo TikTok. Beleza? Isso não vai mudar. O que vai mudar é a forma que esse negócio vai ter para se adaptar ao mercado. Mas o que eu quero é um novo TikTok. Então, o que eu preciso? Eu viro para o meu time e falo assim, galera, o que o mercado está demandando? O mercado está demandando uma plataforma que seja, obviamente, mobile, para ter a mobilidade de construção e divulgação de conteúdo, mas que seja fácil de criar, fácil de divulgar e rápido de consumir. Entendido isso, eu crio ali macro coisas. Então, eu preciso ter criação de vídeos, eu preciso ter filtros, eu preciso ter um feed rápido, eu preciso ter uma série de coisas. Agora, por exemplo, pensa na criação do vídeo. Isso é uma atividade grande. Para você ter a criação de um vídeo, você tem pequenas atividades. Quais são essas atividades? Quem define é o time. O que eu preciso passar para o time eu preciso da criação de vídeos. Beleza? Todo mundo entendeu. Existe a capacidade interna de criar vídeos? Existe. Então, como é que o time vai fazer? Não me importa. O time ele faz sua autogestão de atividades para entregar os objetivos.
Então, isso é uma mudança de comportamento do ágil que, se tua estrutura não permite, cara, você vai ficar, como diz o ditado, dando murro em ponta de faca. Você vai ficar E, tentando uma série de... Diz. não, pode dizer, e isso é muito massa. É uma das coisas que eu mais gosto do ágil, sabe? Porque, e aí a importância que muitas vezes a gente fala assim, por que time multidisciplinar? O que significa isso? São várias pessoas com visões distintas que se complementam. Imagine que, se todo mundo for igual, participar do teu time. A ideia provavelmente vai ter o mesmo viés. Se você tiver Exatamente. gente com mente diferente, aí você tem a possibilidade de sair com esse detalhamento. Assim, ó, tenho isso, o que eu preciso fazer? E o time junto pensar em alguma coisa. E aí você indiretamente tem o quê? O super, hiper, mega entusiasmo do povo. Você começa a dar voz e você começa a receber coisas muito massa. E você consegue, talvez, criar algo que você, sozinho, na sua cabecinha, com seus, seja lá o que, não ia conseguir tão bem, Exato. E aí, tá? eu costumo dizer que vem a máxima do tio do Homem-Aranha, né? Porque quando você dá poderes às pessoas, ao mesmo tempo aumenta as responsabilidades. Então, assim, quando você fala, não, o time vai definir como vai fazer. Beleza. Mas se der errado, foi culpa do time. Então, Exato. quando a gente fala de mudar o comportamento, parece, numa primeira vista, que o time vai estar, ó, tranquilão, vai fazer o trabalho do jeito que quiser. Então, não. Vai fazer do jeito que quiser, sim, mas garantindo a qualidade da entrega, o alinhamento com o que se espera, garantindo o tempo de execução. Então, se eu tenho uma semana para produzir, se eu quiser começar a trabalhar na quarta noite, beleza, sexta-feira eu tenho que entregar do mesmo jeito. Entendeu? Então, aumenta os poderes, ou seja, entenda poder como liberdade. Eu tenho a liberdade de criar a minha estratégia de trabalho, mas aumenta a minha responsabilidade. Eu literalmente faço parte de um time. Entendeu? Então, tira um pouco aquela função do Chaplin apertando o parafuso, e ele só sabe fazer aquilo, e você traz agora um contexto onde todo mundo entende o todo. Por mais que cada um tenha habilidade para fazer alguma coisa, mas todo mundo entende o todo e o seu papel no todo. Então, eu acho que essa é a grande mudança conceitual do ágil. É sim entender problemas. O papel do gestor passa a ser priorizar aquilo que vai ser feito. Então tem todo um papel de entender o mercado, priorizar e passar essa prioridade para o time. O time E aí, executa. vou dizer, Ju falou assim, uma mudança massa de paradigma, mas algumas pessoas ainda querem gente que mande e que Sim, diga o que tem que fazer. E aí é onde entra o papel o do gestor, porque o do líder, que tem algumas sensibilidades. As pessoas são diferentes, é muito massa. Então você consegue meio que, de algum jeito, dinamizar esse processo. E as pessoas exato. participam. Quando Exato. elas se sentem parte e você conhece a individualidade daquele cidadão, é essa. E massa! Então Isso, você vai isso. ter um outro ponto de vista muito massa. E aí, por quê? E aí, enfim, e aí você começa a trabalhar. Então, assim, quando a gente fala que o time se autogerencia, não significa que não tem um gestor, Isso, tá? isso, isso. Só para fazer É, a é, diferença. é uma coisa, quando você falou da liderança, a gente sai do papel daquele líder direcionador. Porque o que Uhum. acontece? O líder clássico é aquele cara que tem um super conhecimento e ele direciona as coisas. Ele fala, ó, é por aqui, não é por ali, é por aqui. Agora, o papel da liderança é o líder orquestrador. Então, quando você pensa no viés orquestra, cada um está tocando seu instrumento ali do jeito que o instrumento precisa ser tocado. O papel do líder orquestrador é garantir que a coisa tenha fluidez e harmonia. Agora, o que você falou é perfeito. O papel da liderança é identificar o comportamento de cada membro do time e fazer com que cada um consiga entregar o máximo ou o seu melhor, dado o seu comportamento no todo. Sim. Todo mundo do time se adapta ao ágil? Não, tem gente que não se adapta ao ágil. Eu lembro que, fazendo um parênteses, eu participei do processo de implementação do ágil na Emprel. Foi a primeira empresa pública nacional a tirar um certificado internacional de qualidade de desenvolvimento de software, foi a Emprel. E você pegar uma estrutura pública para você colocar uma mentalidade ágil não é trivial. Não é Não, não é. trivial. A gente tinha pessoas ali que trabalhavam com desenvolvimento de software há 30 anos. Entendeu? Então, assim, existem pessoas que não se adaptam. E isso não é um problema, certo? O ágil não é bala de prata. Ele é uma metodologia de trabalho. De novo,
não dá para você construir um prédio com metodologia ágil. Então, assim, o ágil também não se adapta a todos os cenários, beleza? E Então, aí, eu acho que... assim, Uhum, voltando assim, o Nino é meu primo Bruno. Bruno, eu vou te chamar de Nino. Ele dizendo que muitos gestores fingem a liberdade. E isso é claramente percebido no ágil. Então, você não vai conseguir implementar. Primeiro, o gestor não faz. Mas não vai ter a metodologia ágil, como ele falou, vai ser a metodologia tradicional. Quando você for gestor, se você tiver seu time, aí você pode entrar, né? Ou você sutilmente mostrando um pouco da visão ágil, mostrando algumas... Aquele jeitinho também de liderado. Porque uhum, você liderado, você também pode perceber qual você não só... Uma coisa que foi muito bom no curso que eu tive sobre liderança situacional, que aí ele colocava, pedia para você como líder, olhar seus liderados. Entre só dois pontos. Era se essa pessoa já tinha feito aquilo antes com o conhecimento prático, ou teórico, tá? O conhecimento uhum, prático com teórico. uhum. E aí você, com base nesse gráfico, você conseguia classificar pessoas. Você pode classificar seu chefe também. E aí você ia agindo conforme a banda toca, Isso é certo? legal. Porque a Vai, gente continua. colocou, a gente separou aqui os pilares do ágil. E eu acho que Foi. a melhor forma, talvez, de responder a esse argumento é o seguinte: o ágil tem três pilares básicos. O primeiro deles, transparência. Então, assim, se você identifica que a sua empresa está começando a adotar métodos ágeis, mas isso não é efetivamente transparente, ou seja, se não existe transparência em quem lidera e quem está sendo liderado, em quem gera, em quem está sendo gerido, você já não tem ágil. É um dos pilares. Então, transparência é um, inspeção é outro. Como assim inspeção? Não existe barreiras para você chegar para a pessoa do lado ou qualquer pessoa que faça parte do contexto assim, você está fazendo o quê? O que você está fazendo? Eu quero saber para poder entender o que é que eu preciso fazer nesse contexto. Então, não tem mais a diferença que agora o líder ou o gestor ele está literalmente numa posição separada, ele faz parte do time tanto quanto qualquer outra pessoa. E o terceiro pilar é a adaptabilidade, que aí eu acho que vai muito dessa dinâmica de mercado. Mas transparência e inspeção são duas coisas que, se o ágil está sendo colocado disfarçado, ele vai cair na hora. Então, assim, se não é transparente, se não é possível de inspecionar, então não tem ágil. Ponto. Tem uma adaptação qualquer de um método de gestão, mas a gente não pode considerar que é um método ágil, tá? Então, acho que Tá. já responde aí. Tá. E aproveitando aí, ele vai falar mais de alguns pilares, tá? Porque como ele pediu, a gente vai falar vai falando sobre ágil, gestão e vai entrar um pouco de remoto, tá? Porque como tem essa adaptabilidade e junto aí essa frente aí que também do corona. E aí, assim, tem uma diferença muito boa que quando estava lendo, que eu acho que vale a pena mencionar. A diferença da filosofia ágil, método ágil e ferramentas ágil, tá? A filosofia ágil que é mais ou menos quem está falando. Essa questão de transparência, inspeção, adaptabilidade, certo? O método, aí você tem método Scrum, que é o que o Ju perguntou, é um tipo de método da filosofia ágil, tá? Você tem o Uhum. Kanban, você tem o XD, se não me engano, e tem outros, certo? O próprio Lean Ferramenta, pode ser considerado. o Lean, né? O pessoal usa na linha startup também, né? E Uhum. aí, e tem as ferramentas ágeis, que são ferramentas que servem para apoiar uma gestão do tipo ágil. Que aí entra o Trello, que eu gosto muito, que entra o Asana, que eu adoro. Então, essas ferramentas, certo? Ah, Fernanda, o Trello é o ágil? Não é uma ferramenta que apoia um trabalho ágil, certo? Isso, isso. Ah, eu preciso usar Scrum para ser ágil? Não. Você pode ter a filosofia ágil, seguir algumas coisas. O Scrum é um framework, certo? Então, para fazer essa diferença de filosofia ágil, método ágil e ferramenta ágil, tá? Eu adoro usar ferramenta ágil, as ferramentas que servem para o ágil, para minha gestão pessoal de tempo. Porque eu gosto, porque tem vários fatores bem legais. Uhum. Então, Uhum. um pouco também é dos pilares da gestão, então. Não sei se deu para entender, Ju, a diferença do que é Scrum, finalmente. Você me perguntou. E aí vamos falar sobre pilares da gestão, então, se você quiser Isso. continuar. Então a gente fez aqui um combinado de três coisas, né? O ágil, que é isso que a gente falou. Gestão. E aí entenda a gestão agora de qualquer tipo. Qualquer frente de gestão tem também três pilares. Primeiro pilar da gestão é comunicação.
né? Então, boa parte de tudo que a gente faz no processo gerido minimamente é se comunicar. Então, comunicação é um dos pilares. O segundo ponto é a geração de evidências. Ou seja, para você dizer que uma coisa está sendo gerenciada, você tem que ter requisitos a serem desenvolvidos e evidências de desenvolvimento daqueles requisitos. Então, as evidências são as provas. Eu consigo provar que se meu projeto é, por exemplo, fazer um desenho na parede, eu consigo provar que aquele desenho está feito conforme o planejado. E o terceiro pilar é a distinção ou a criação de papéis e responsabilidades. Isso eu estou falando a nível gestão. E aí eu não estou dizendo que a liderança é A, B ou C. Quando a gente classifica a liderança, se a gente for adaptar para o ágil, se a gente for adaptar para um outro contexto, mas tem que ter papéis e responsabilidades. Com esses 3 pontos, você consegue estruturar qualquer estratégia de gestão a partir daí. E o terceiro aspecto, que é dado à circunstância que a gente está vivendo hoje, que está sendo um aprendizado gigante para muita gente. Então, por exemplo, eu já trabalho com remoto há um tempo. Na época que eu tinha startup, eu cheguei a trabalhar com um time distribuído em 4 fusos horários diferentes. Então, assim, para mim é muito tranquilo o trabalho remoto, por mais que fique complicado o fato de a gente não poder sair de casa para absolutamente nada. Mas o trabalho remoto em si, para mim, é super tranquilo. E aí o trabalho remoto tem 3 também aspectos. O primeiro aspecto que é fundamental é a autogestão. O fato de você não ter ninguém do seu lado olhando se você está com o browser aberto no Asana ou no Facebook, dá a você ou traz para você a necessidade de uma autogestão. E aí, autogestão é o quê? Gestão de tempo, gestão de dinâmica, gestão de entregas, autogestão. Segundo pilar é a conexão contínua, ou seja, não é a conexão de internet, mas é a conexão com as outras pessoas. Muda a estrutura de comunicação completamente. Porque agora, para eu conversar com a Fernanda, eu não preciso fazer uma live. Eu posso mandar uma mensagem, eu posso criar um card no Trello, eu posso fazer N formas, posso mandar um e-mail. Então, existe N estratégias de eu continuar me comunicando e conectado com o meu time. E o terceiro aspecto é a objetividade nas atividades. Objetividade não é só naquilo que você vai construir, mas, por exemplo, objetividade na comunicação, objetividade numa reunião que a gente faça, objetividade numa documentação. Para quê? Para que o time comece a ter uma estrutura mais coesa daquilo que precisa fazer. Isso é para o remoto. Então, eu não estou falando de gestão, nem estou falando de ágil. O que a gente vai fazer aqui? Ainda pegar essas 3 áreas e tentar combinar elas numa coisa que faça sentido para todo mundo ou boa parte das pessoas. Pelo menos entender o que é que a gente está propondo nesse cenário novo. Beleza? Deixa eu ver se funciona, tá? Eu vou ver se dá para funcionar. Eita, dá mais ou menos. Isso aqui é o Trello, galera. Essa é a cara do Trello. Isso aqui é a forma que eu gerencio a minha equipe. Cada um desses aqui é uma pessoa, mas você pode modificar da maneira que você quiser, tá? Aqui, eu acho bem legal, que aprendi num dia desse, num curso aí, é atividades a fazer. Eu coloco alguma coisa que surgiu, atividades a fazer. O time vai lá e puxa, eu quero fazer isso. Entenderam como é a própria a gestão do negócio que pode funcionar? E aí, no mesmo desse que vier, no pequenininho, você pode colocar outras pessoas. Você bota perguntar assim, já que o time é aqui mesmo, ele que faz as coisas, o tempo é infinito? Não. Você tem justamente o que você precisa entregar e um tempo fim. Newton, eu adoro o Asana. Na verdade, eu prefiro o Asana. Luiz, tu prefere outro, né? O nome que tu falou uma vez. Não, eu só uso Asana. Tu usa Asana, né? Eu prefiro o Asana para gestão de pessoas, mas o pessoal gosta muito do Trello porque ele é visual. Então, o time que manda, pô. Se eu sou a gestão do time, se o time prefere Trello, eu vou enfiar agora abaixo a Asana, eu não vou. Eu me adapto ao Trello. Então, e aí que ele falou também nessa questão aí da gestão, então você vê a questão remota, a questão da agilidade e também, como a gente falou aí de gestão, a entrega semanal. Então, é massa quando você conclui e tem uma outra abinha de feito e eu analiso ela semanalmente. Semanalmente eu vejo as entregas. Opa, fulaninho concluiu isso. Entra para o relatório, pro meu relatório. Depois de um mês, eu tenho 4 semanas já organizadinha. Filé, papai, eu coloquei lá. E aí eu consigo ter um relatório, entendeu? E aí, assim, só para vocês entenderem um pouco como é que funcionaria na prática com algum software, uma ferramenta, entenda? Eu não utilizo aqui o Scrum propriamente dito, que eu não consigo fazer as sprints.
Eu não utilizo aqui realmente o Kanban propriamente dito, mas eu fiz meio que um mix do que eu preciso para gestão de pessoas, junto com a filosofia que eu acho muito massa e a ferramenta. Deu para... Isso. E aí vamos E tentar juntar aí. o legal aqui, aí eu acho que para a gente ir para o próximo ponto de boas práticas, você comentou uma coisa muito importante, que é com relação a tempo de entrega. E o ágil tem um negócio chamado time box. O que é o time box? É efetivamente o tempo que você tem para planejar, desenvolver, testar e corrigir se tiver alguma coisa para fazer. Esse tempo, ele é o ouro do negócio. Então, se eu defino que eu vou ter uma nova entrega a cada semana, então toda semana eu preciso ter uma entrega. Então, todo o meu planejamento vai ser baseado em uma semana. Então, quando você usa o Trello, por exemplo, quando você coloca algumas atividades, tem atividade que precisa ser feita em um dia, mas todas elas, dado que você está desenvolvendo um ciclo, tem que ter no máximo uma semana de duração. Tá? Então, isso eu acho que é fundamental, porque quando a gente pensa nessa questão de liberdade, não sei o quê, tudo mais, a gente acaba esquecendo que existe um fator tempo. Então, para ser ágil, eu preciso ter um controle de tempo gigantesco. Tá? Então, aí é legal. Ferramentas, o Trello eu acho que é super, super bem difundido. Tá? Até um amigo meu comentou aí, João, dizendo que usa o Trello para tudo. É importante, sim, você ter uma ferramenta, tá? E que tenha um alinhamento das pessoas na ferramenta. Também tem isso. Você comentou um negócio que eu acho que é fundamental, que é o seguinte: eu não vou enfiar o Asana goela abaixo. É isso. A ferramenta, ela tem que ser usada de igual forma para todo mundo. Tá? Então, se uma ferramenta ela é boa para uma pessoa A, mas ela é totalmente inútil para a pessoa B, talvez a gente esteja falando da ferramenta errada. Então, ferramentas são ferramentas. Ferramenta para mim é igual uma chave de fenda. Então, se não serve essa, não aquela. Eu gosto do Asana por uma questão de conseguir entregar o que eu preciso e meu time se adaptou. Agora, se não fosse o caso, eu usava o Trello. Se não fosse o Trello, eu usava a parede cheia de post-it colado. Para mim, não faz a menor diferença. E aí eu vou dar um exemplo aí. Vocês achariam que seria ágil? No nome agilidade, você tentar abrir um eletrodoméstico com a chave Phillips quando ele precisa, sei lá do que, de uma rodando, sei lá do que, precisa de um... Não vai dar certo. Quando você chega lá e fica tentando enfiar uma ferramenta para o parafuso que não serve daquela ferramenta. Então, assim, você não vai ser ágil. Né? Então, assim, isso também serve para pessoas, para situações, para projetos. E Newton, lembra que eu falei de inspeção? O que é que tem inspeção, por exemplo, quando a gente usa o Trello? Se eu abrir o teu Trello, eu sei o que você está fazendo, o que as pessoas que trabalham com você estão fazendo em tempo real. Então eu sei se está atrasado, se não está. E qualquer pessoa pode fazer isso. Então essa talvez seja a grande vantagem desses quadros, é dar, obviamente, primeiro transparência e segundo, todo mundo acompanhar em tempo real quase o que está todo mundo fazendo. E aí vem as boas práticas, né? Que eu acho que o próximo ponto que é importante beleza, vamos usar o ágil, vamos trabalhar o ágil no remoto. Quais são as boas práticas? Então eu dividi aqui em 3 áreas e alguns tópicos que eu acho que sintetizam isso. O primeiro ponto quando a gente fala de práticas, a gente fala inevitavelmente de ferramentas, tá? E aí, quando a gente fala de ferramentas, a gente não fala só de ferramentas de quadro, como é o Trello. A gente fala ferramenta para absolutamente tudo. Por exemplo, se a gente precisar fazer uma reunião, qual é a ferramenta que a gente vai usar? Vai usar o Hangouts? Vai usar o Skype? Vai usar o Zoom? Vai usar o quê? Não pode ser, agora eu vou usar tal coisa. Não, a galera tem que saber qual é a ferramenta que vai usar. Eu vou documentar alguma coisa. Para documentar, eu vou usar o quê? O Google Drive, eu vou usar o OneDrive da Microsoft, eu vou usar o quê? Então, ferramental é a base para você começar a trabalhar. E existem basicamente 3 tipos de ferramenta que qualquer time tem que ter. Primeira ferramenta, a ferramenta de comunicação. Hoje, como a gente está falando necessariamente de times distribuídos, ou seja, de trabalho remoto, de home office, então a ferramenta de comunicação ela ganhou um nível de importância que talvez há um tempo atrás não tivesse tanto. Então, ferramenta de comunicação é a base. Você tem que saber como se comunicar. E vale um parêntese aqui, cuidado com a ferramenta de comunicação de trabalho chamada WhatsApp. Tá? Enfim, mas é só uma questão de produtividade, eu não vou entrar nessa linha, mas só fica o parêntese aí. Eu adoro. Não, eu gosto também. Migrar para outro, meu Deus do céu. Eu gosto. Eu tento até hoje usar o Slack. Mas... Pois é, menino, o Slack está com 150 notificações. Eu só olho quando já acabou. E assim, o problema para mim do Slack ou de outras ferramentas é que o povo responde mais rápido no WhatsApp.
Eu vou Verdade. gastar tempo no outro pra quê? Esperando. Aí eu vou no Verdade. WhatsApp e mando, entendeu? O problema é que Mas vem, por enfim, exemplo, vem corrente de grupo de condomínio, vem tua mãe pedindo para ir no mercado comprar as coisas, enfim, arquiva, é, arquiva e pois é. apresente. E o segundo tipo de ferramenta que é importante usar é alguma ferramenta de documentação. Então, por exemplo, a gente vai construir alguma coisa. Eu preciso documentar isso. Então, pô, vamos usar o Google Drive? Bora usar o Google Drive. Então, você vai pegar o Google Drive, vai criar o que a gente chama lá de taxonomia, que é criar as caixinhas com que cada coisa vai ter e onde é que elas vão entrar. Então, eu estou criando um documento sobre o método de trabalho. Então, tem que ter uma caixinha lá que eu coloco toda a documentação de método de trabalho. Então, basicamente, uma ferramenta de documentação. E o terceiro tipo de ferramenta é uma para gerir processo. O caso Trello, por exemplo. Então, o Trello, ele gera o processo, ele dá transparência e visibilidade ao que está acontecendo agora. O que é que está sendo feito, quem está fazendo, quais são as atividades quebradas, o que é que vem depois, o que é que deu certo, o que é que deu errado. Ele mostra tudo do processo. Então, isso é uma boa prática hoje, que é fundamental, o uso de ferramentas. Uma outra coisa, aí eu vou puxar das ferramentas de comunicação para uma outra boa prática, que é a comunicação em si, tá? Então, quando a gente fala de times distribuídos, a comunicação ela tem que ser pensada com muito mais cuidado. Por exemplo, e manda um WhatsApp. Ó, te mandei um e-mail. E-mail é uma comunicação atemporal. Eu não preciso responder na hora. Eu posso levar 1 hora, 2 horas para responder. Se for algo emergencial, estrutura isso e manda isso de uma outra forma. Então, quando a gente fala de comunicação, a gente tem que pensar em 3 fatores. Primeiro, o que é a comunicação temporal, que eu preciso resolver agora, e o que é atemporal. E se eu precisar resolver agora, eu tenho que pensar que a pessoa que está literalmente em outro lugar pode não ter tempo agora para resolver aquilo para mim. Então eu tenho que saber como me aproximar para poder resolver. Não adianta eu mandar um textão para a Fernanda e achar que ela vai parar tudo que ela está fazendo para ler um textão ou para ouvir um áudio de WhatsApp de 8 minutos. Talvez ela não possa fazer isso agora. Eu Então, não vou ver, não vou poder nunca, porque 8 minutos não deu. nenhum podcast. Vai. Então, assim, quando você está remoto, uma boa prática de comunicação é, por exemplo, você manda uma mensagem para a Fernanda e diz assim: Fernanda, posso falar com você 5 minutos? E espera. Ela vai responder. Se ela disser, agora eu posso. Então, literalmente, use 5 minutos para falar com a Fernanda. Bota um cronômetro, mas fale apenas 5 minutos. Porque quando a gente está num time distribuído, a gente nunca sabe quais são efetivamente as atividades que a pessoa está fazendo em tempo real. Pode ser que ela realmente não tenha tempo. Então, comunicação temporal e atemporal. Segundo ponto, a comunicação ela tem que ser individual ou coletiva. O fator reunião em time distribuído, cara, é um negócio que sempre dá problema. Então, quero fazer a reunião, preciso fazer a reunião. Então, primeiro problema, conseguir o horário com todo mundo. Então, eu preciso ter um tempo antes para dizer, pessoal, ó, precisamos fazer uma reunião para definir tal coisa. Pode ser esse horário ou esse horário. Qual o melhor? Dá opções. Deu essas opções, definiu qual vai ser o dia e hora, manda para as pessoas os tópicos que você quer falar. Mandou os tópicos que você quer falar, começou a reunião, tem um tempo para aquela reunião, segue os tópicos. Não pergunta como é que o filho está estudando em casa, não pergunta se a conexão está boa ou está ruim, não pergunta por que alguém está furando a parede do lado, não pergunta. Foca nos tópicos que você quiser falar. Então, todo tempo que você tem de comunicação coletiva é ouro, porque as pessoas estão com as suas atividades, cada uma nos seus ambientes. E o terceiro ponto, use comunicação direta, objetiva e documente. A gente tem um fator negativo que o português, a língua portuguesa, é uma língua cheia de duplo sentido. Então, quando você vai mandar uma mensagem, cuidado para não parecer outra coisa. Então, Vixe, eu faço isso de propósito muitas vezes, eu não vou mentir. tem 2 coisas que são importantes. Uma é a objetividade da comunicação e outra é o tom. Texto não tem tom de voz. Então, assim, cuidado quando você vai mandar uma mensagem, assim, cara, vamos supor, Fernanda, eu preciso que você mande para mim o documento XYZ, dando destaque a tal coisa. Tá claro, você sabe qual é o documento, qual coisa para dar destaque. Ah, eu preciso disso até às 8 da noite de hoje. Beleza.
e vou esperar até as 8 da noite. Eu não vou ficar. E aí, Fernanda, viu a mensagem? E aí, Fernanda, já pegou o documento? E aí, Fernanda? Não é até 8 da noite. Eu espero até 8 da noite. E Fernanda vai ler aquela mensagem. Se ela não entendeu, ela vai devolver. Não entendi. É isso ou isso? E por aí vai. Então, segundo aspecto, comunicação. E o terceiro, de boas práticas, é a execução do trabalho em si. Então, um ponto importante é saber quais são os poderes, ou seja, a liberdade que cada pessoa do time tem. Então, é importante nessa estrutura distribuída que as pessoas elas também estejam alinhadas no que diz respeito a responsabilidades e poderes, certo? E entenda que existe um objetivo comum dentro daquela estrutura, tá? Segundo ponto é que quais responsabilidades correspondem a quem tem a responsabilidade sobre quais atividades. Então, quando você pega o Trello, por exemplo, o Trello você pode colocar uma ou mais pessoas como responsável. Sabe o que é uma prática ruim no Trello? É você criar um card e botar todo mundo. Todos os cards. Tem todo mundo. Ah, porque todo mundo precisa saber disso, todo mundo precisa ver isso. Não, mas quem é o pai daquele card? Quem é a mãe daquele card? Quem é que vai ser responsável se aquele card atrasar? Quem é que vai se responsabilizar por ele? Então, cuidado com isso. Então, você vai fazer uma atividade, a atividade tem um responsável, uma responsável. E o terceiro aspecto é mantenha todo mundo alinhado. Não dá para ter dúvida. Ah, será que aquela parede que a gente vai pintar vai ser azul ou vai ser amarela? Não dá para ter dúvida. Todo mundo tem que saber exatamente aquilo que precisa ser feito, quando vai ser feito e quem é responsável. Então, Até esses são... porque foi todo mundo que fez junto. Exatamente. E agora não tem mais. E aí é uma coisa que eu até conversei outro dia com a galera lá da empresa, que é o seguinte: a gente não tem mais aquela questão que é o seguinte: você está aqui no computador trabalhando. Aí eu quero conversar com a Fernanda. Eu levanto a cabeça por cima do meu monitor, aí eu olho para a Fernanda. Pela cara de Fernanda, eu sei se Fernanda consegue falar comigo agora ou não. A gente não tem mais isso. Eu não tenho mais esse fator de olhar para saber como é que tá. Então, se eu não tenho mais isso, toda a minha abordagem de alinhamento muda. Então, teve dúvida? Fala. Não está entendendo? Fala. Não guarda, porque as pessoas não vão ver você com cara de dúvida. Sabe? Então, assim, uma boa prática de trabalho distribuído, de novo, é a comunicação. E assim, galera, não entendi esse documento. Não entendi esse e-mail. Alguém pode me explicar um pouco melhor sobre ele? Ponto. Não entendi. Não entendi o quê? Não entendi isso, isso e isso. Alguém pode explicar esses 3 pontos? Vou dar um feedback. Dá um feedback, mas diz para a pessoa como é que poderia ser diferente daquilo que ela está fazendo. Dá caminhos. Não joga bomba e sai correndo. Então, são e aí, coisas... só mudando, e aí eu não sei como é que vai fazer isso, se eu paro e a gente volta de novo, e a gente conversando, a conversa foi, e a gente só tem mais 1 minuto disponível no Instagram. O que é que vocês acham? A gente abre de novo ou encerra? E aí, o que é que você acha, Luiz? Vamos abrir outro. Eu acho que ele vai salvar os dois, eu acho, no final. Vai salvar os dois. A gente fecha, abre de novo. Quem quiser participar de novo, continuar, a gente vai abrir, a gente já está quase no finalzinho, tá? Mas é só para a gente ter mais tempo, tá bom? Bom. Até já. Vai. E Eduardo? Eduardo, tu é do grupo lá do Murilo Gun, do curso? Eu não sei. Quem for do curso do Murilo Gun, se bem que tá chegando o povo agora. Espero que vocês estejam gostando. O Luiz entrou. Vou chamar ele aqui. Ei, Tassi. Ei, Nino. Que bom que você tá gostando, Nino. A Dani tá começando às 5, tá? Do Hardware PE, o Eduardo. E aí, assim, tá entrando, tá falando com o pessoal. E aí teve algumas pessoas, e a pessoa já chegou também, Bruno, ele falou assim, botou até em letras garrafais. No WhatsApp, quando está com letras maiúsculas, parece que você está gritando. E aí eu já fico o convite aqui, vai ter uma dessas conversas sobre pitch, e a gente fala sobre isso. Que às vezes no pitch você usa aqueles materiais atrás de divulgação e você usa gráficos, enfim, usa coisas e realmente para quem está lendo também, se no WhatsApp acontece esse efeito, imagine na tua apresentação como deve estar sendo feita também, sabe? E aí, por isso fica a dica, fonte diferente, dá um tom diferente, tamanho, cor, o famoso figurinha, né? Você pode fazer uma coisa com a figurinha ou então com emoji, né? Dá um outro, é como se fosse uma imagem, sabe? É como se você tivesse
além do texto, algo junto que lembra e destrava nosso cognitivo. Então, voltando para a gente ser mais prolixos aqui. Vamos lá, continua aí. Então, aí, dado isso, eu acho que vale a pena agora a gente tentar focar um pouquinho mais, acho que já foi perguntado isso, mas vale a pena dar essa ênfase, nos papéis de liderança, né? Porque uma vez que você tem essas boas práticas, tem que ter alguém, e sempre vai ter alguém orquestrando a coisa, tá? E aí, basicamente, hoje, nesse cenário que você tem a gestão ágil e, obviamente, o trabalho remoto, o papel da liderança está em cima, basicamente, de 4 coisas. 4 coisas. O meu 4 coisas é ótimo, né? 4 coisas, não 4 coisas. 4 coisas. E essas 4 coisas, elas são áreas que se comunicam diretamente. A primeira delas, obviamente, mercado e cliente. E aí, quando eu falo mercado e cliente, eu estou falando de quê? Eu estou falando de quem gera as demandas priorizadas e quem gera a dinâmica das coisas. Então, quando eu olho para mercado e cliente, eu estou olhando para um cenário dinâmico e eu tenho que olhar para aquele ambiente como um lugar onde eu preciso aprender, traduzir as demandas e trazer isso para dentro do time. Segundo ponto é a liderança saber relacionar quais são os valores que estão sendo entregues e quais são os valores percebidos. O que é isso? Qual é a diferença desses dois? A diferença é o seguinte, eu estou criando uma solução para otimizar o tempo de trabalho de times distribuídos. Minha proposição de valor é otimização de tempo. Aí eu entrego isso para o mercado começa a usar. Eu começo a identificar o que é que o mercado está sentindo daquela solução. E não é a otimização de tempo que está sendo mais relevante. É o fato da gente poder controlar a documentação mais fácil. Ou seja, é uma documentação mais acessível. Aí você para e pensa, pô, mas eu estou entregando a otimização e o time está entendendo documentação. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é a percepção de mercado é diferente da sua planejada. Então faz sentido, por exemplo, eu mudar a minha comunicação para documentação facilitada. Por trás eu continuo otimizando o tempo, porque é a coisa que eu sei fazer, mas eu mudo a prioridade. Minha prioridade agora é facilitar a documentação. Então isso vai muito do primeiro tópico lá, que é olhar mercado e dinâmica. Às vezes aí, mercado... Diz. E aí vai um exemplo, aí Carmelo entrou, Carmelo trabalha comigo lá no Parquetel, Raiza também entrou, trabalha lá comigo no Parquetel. E aí quando a gente começou o Parquetel, a incubadora do Parquetel, a gente pensou assim, vamos fazer o Parquetel e a Embarcatel, que é a incubadora de projetos, para atender a indústria. Desde que a gente só faz chamada, só basicamente aparece startup. E aí eu falei assim, das duas, uma. Ou realmente a gente está empurrando goela abaixo algo para a indústria, ou a nossa comunicação não está atingindo o público-alvo. Será que faz sentido? Será que a gente tem que rever? Sabe? E aí entra nesse processo do ágil. Você lembra que ele falou assim, do que a gente escolhe, que de fato a gente... O que realmente que a gente quer dar é o quê? É inovação, mercado, beleza. Esse é o foco. A gente achou que era isso, mas foi mudando ao longo do tempo. E aí você ir de volta e ir trabalhando nesse processo. Isso serve para basicamente muita coisa. Não é só para software ou outra coisa, não. Então, assim, você ter essa capacidade de realmente eu escutar o que aquele pessoa que está ouvindo e não achar que fere o meu ego. Não, ele deveria agir. Não, calma Você achou? Escuta. Se o pessoal está dizendo isso, talvez seu nicho seja outro. Talvez sua comunicação precisa ser outra. Isso, tá? isso. E eu acho legal isso aí. Exatamente. E aí, como é que a gente descobre o que é que as pessoas querem, o que é que as pessoas estão sentindo? Medindo, né? Então, tem muito fator de medição. Meça tudo que você faz. Não esteja satisfeito com o seu feeling. Mas eu acho, minha experiência, minha vivência, minha visão. Cara, mede. Traz um resultado que seja comprovadamente aquilo que o mercado quer, precisa, sente. Não tenha medo de entregar uma coisa e hoje o mercado não está satisfeito. A gente está falando, de novo, de um processo incremental, tá? Então, a gente está melhorando continuamente. Então, é muito difícil você começar algo que já seja de agrado do mercado 100%. Não vai ter isso. Talvez nunca. Mas, assim, a gente vai melhorando ao tempo. Essa é a vantagem do ágil.
terceiro aspecto que é de fator relevante para a liderança é o time e a operação do time, o trabalho do time. Então, de novo, a gente está falando a liderança como um orquestrador. Ele está ali fazendo com que o time esteja entendendo o que precisa ser feito, que o time esteja engajado e motivado naquilo que precisa fazer, que as pessoas estejam entregando o seu melhor dentro da estrutura de comportamento de cada um, tá? Então não adianta você criar um padrão de funcionário e achar que todo mundo vai estar daquele jeito, não vai funcionar. Então a gente tem que entender como cada um dá o seu melhor dentro da sua estrutura de comportamento. E o quarto aspecto é efetivamente a execução e o produto. Então, querendo ou não, o produto tem que entregar a resolução de um problema identificado. Então não adianta eu identificar um problema A e entregar um produto que faz qualquer outra coisa que não a resolução daquele problema A. Existe um negócio aí, para fechar esse exemplo, que é tipos de mercado, tá? Tipo de estrutura de mercado. Aqui os métodos ágeis se encaixam bem, é o que a gente chama de ambientes complexos. E aí, para chegar em ambientes complexos, eu vou explicar os ambientes que existem. O primeiro ambiente que existe, ele é um ambiente simples. O que é um ambiente simples? Dado o problema A, existe a solução B. Um exemplo de lugar onde o ambiente é simples, o McDonald's. O McDonald's é um ambiente simples. Por isso que ele usa as melhores práticas de mercado e por isso que ele se enquadra como um fast food. Como assim? Existe um problema no McDonald's que é, se o cliente não consegue comer o lanche, isso é um problema. Solução, entregue outro lanche. Faça um teste, mas não diga que fui eu, que é o seguinte, você vai no McDonald's, agora você não vai no McDonald's, mas quando você puder ir no McDonald's, vá no McDonald's, peça um hambúrguer e uma coca. Você vai comer metade do seu hambúrguer, tomar metade da sua coca, vai pegar a metade do seu hambúrguer que sobrou, enfiar dentro do copo com a metade da coca, vai chegar no balcão e dizer assim, não consigo comer meu hambúrguer, está dentro do copo. Eles são obrigados a lhe dar outro hambúrguer e outro refrigerante, sabia? Não. Já aconteceu algo parecido comigo, não desse jeito, mas eu peguei o lanche, quando eu virei, esbarrou, caiu. Caiu tudo da bandeja. Hambúrguer, refrigerante, caiu tudo. Quando eu virei pro balcão, já estava praticamente outro hambúrguer e outro refrigerante para mim. Porque lá é um ambiente simples. Dado um problema A, solução B. Não se discute. Então, ambiente simples. Aí vem ambiente complicado. O que é um ambiente complicado? Eu gosto de dar um exemplo como se fosse a Ferrari. A Ferrari tem uma paleta de cores pré-definida. A Ferrari não é só vermelha, ela tem uma paleta de cores pré-definida. Mas se você chegar na Ferrari, eu quero uma Ferrari laranja com bolinhas roxas. Ele vai dizer, então, laranja com bolinhas roxas não tem. E você não vai comprar uma Ferrari laranja de bolinhas roxas. Você vai comprar uma Ferrari vermelha, branca, preta, amarela e tem uma paleta pré-definida. Ou seja, dado um problema A, você tem possibilidade de solução pré-definida. B, C, D e E. E não sai daquilo. Aí vem os ambientes complexos. O que são ambientes complexos? Dado o problema A, eu não conheço a solução. Eu tenho que desenvolver uma solução para aquele problema que eu identifiquei. Então, esse é um ambiente que se encaixa nesse contexto do ágil. Você conhece o problema e você vai construindo a solução para resolver aquele problema. É por isso que a gente fala nesse contexto de práticas emergentes, que elas vão emergindo ao longo do processo para poder efetivamente resolver aquele problema. Então, não adianta, às vezes, você enfiar o ágil no McDonald's. Não vai funcionar. Imagina que agora o funcionário do McDonald's ele pode fazer autogestão. Ele pode definir como ele vai resolver o problema do hambúrguer dentro do copo. Não ia funcionar. Deixou de ser fast food. Deixou de dar certo o modelo do McDonald's. Então, não é que as pessoas não possam pensar, que é o que geralmente parece, mas é que lá os processos são muito bem definidos. Coisa que numa estrutura ágil, o processo não é bem definido. Eu tenho um problema claro e vamos lá, vamos construindo, e vamos entregando e vamos medindo. Até a gente chegar, opa, beleza, resolvemos a parte principal do problema. Agora vamos incrementando. Então funciona nesse contexto e por isso que essas 4 áreas devem ser as áreas de interesse dos líderes, né? dos gestores, por exemplo. Tá? Bem legal. Então eu acho que fecha aí essa parte de papel de liderança. E aí eu acho assim, só enquanto tu tá lendo aí, é que com esse sentimento colocou ali o mandato para mim, liderança aí, tá falando aí, orquestradora. Porque no momento que eu tava assim, de pensar assim, poxa, algumas pessoas olham assim, o time é autogerido, tem a ferramenta e tal, tu faz o quê?
Aí a pessoa fica assim, como é que eu vou explicar isso? Aí eu explicava justamente dessa forma. Tire o maestro, o maestro lá do negócio, da orquestra. Deixa o povo tocar. Fulaninho sabe tocar maravilhosamente. O outro também. Vai sair o quê desse negócio? Né? Eles vão, então assim, e realmente é isso. E você deixar que cada um desses desenvolva seu papel da melhor forma e saber observar. Opa, nessa música ele toca primeiro. Ali, vai ali. E você vai justamente orquestrando. Entendeu? E eu acho isso muito massa. Pois é, pois é. E aí eu acho que para fechar, vem agora a conexão do líder com o mercado e com o time. Né? Então, efetivamente, o que é essa posição do líder entre mercado e equipe? Então, quando a gente fala a relação líder-mercado, a gente está falando de identificação e definição de problemas. Então, aqui é uma recapitulação de tudo que a gente falou. Tá? Identificação e definição de problemas, interpretação das dinâmicas de mercado, que hoje quase sempre são novas dinâmicas, dado o que a gente está vivendo, e um alinhamento dessas demandas com a proposição de valor do negócio. Aí vem também a relação do líder com o time, ou seja, com quem está construindo aquilo. Então tem o orquestramento dessa dinâmica de trabalho, tá? Ou seja, fazer com que o processo ele flua. Existe o alinhamento de propósito, então as pessoas têm que entender o que de fato está sendo construído e entregue. De novo, desfazer aquela visão do Chaplin que só aperta um parafuso e ele não sabe nem o que é que vai sair lá no final da esteira. Ele só sabe apertar o parafuso dele. Não. Agora o negócio é você fazer com que todo mundo entenda o que efetivamente está sendo feito. E gerar medições e feedbacks sobre o desenvolvimento e o trabalho executado. Então, trazer o que o mercado está dizendo e entregar resultados para o time sobre como o time está efetivamente trabalhando. Então, o poder do feedback nesse momento que a gente está vivendo é fundamental. Não só dar o feedback, mas como dar esse feedback e como receber feedback também. E o terceiro ponto é como o líder se coloca entre time e mercado. E aí vem o papel do líder entre time e mercado é desenvolver e manter um bom relacionamento com o cliente, ou seja, o cliente tem que se ver como parte desse processo, ele tem que entender que as demandas dele estão sendo entregues, né? Estão sendo efetivamente, o problema dele está sendo efetivamente resolvido. O segundo ponto é manter um processo de entregas contínuas, e isso ser claro para o cliente. Então, continuamente a gente vai estar melhorando, a gente vai estar ajustando a solução. E o terceiro é medir a assertividade da solução frente ao problema. Não é medir se o produto é bom. A gente tem que medir se o produto está sendo assertivo. Se ele está, de fato, resolvendo o problema. Aquele exemplo que a gente deu, né? Se a gente está entregando a otimização e o mercado está sentindo documentação facilitada. A gente tem que saber, de fato, o que é que a gente está entregando. Tá? Então, eu acho que com isso a gente fecha um pouco dessa visão da gestão ágil, né? Que é uma gestão muito mais aberta às mudanças, às adaptações, que empodera muito mais as pessoas, mas que exige muito mais das pessoas por conta desse empoderamento, que tem um relacionamento mais próximo com o mercado e que está constantemente entregando valor. Eu acho que esses são os aspectos básicos da gestão ágil, tá? Diferente de outros modelos de gestão, e aí eu não vou dizer que é melhor ou que é pior. É um modelo de gestão. Eu gosto muito desse, não vou mentir, é do meu ambiente, eu curto. Pois e aí, assim, espero que vocês tenham gostado. A Joana até perguntou assim, eu queria entender qual a dificuldade de usar o feedback. Então, aí a gente pode filosofar um bocado, eu acho que é muito do nosso ego e nossa cultura. E aí, a partir do momento que você vê que você trabalha num time, porque eu acho que, assim, no processo tradicional, você tem aquela atividade. E se você não fez, feio. Muito feio. Você é feio, sai. A partir do momento que você trabalha junto e pensa junto numa determinada solução, e o pessoal diz assim, ó, tua visão importa. Isso muda um bocadinho, até pra gente colher o nosso feedback. E eu acho isso muito legal, sabe? E aí uma sugestão para quem é líder, eu gosto muito disso. Eu ouvi uma vez isso, eu li. E é assim, na hora de elogia na frente de todo mundo, naquele grupo mesmo. Pô, do caramba, tu fizesse isso. Tem um feedback negativo, chama a pessoa, fala,
eu não gostei disso aqui, ou acho que tu pode melhorar nisso aqui, entendeu? E o pessoal normalmente faz o inverso. A gente elogia, parabéns, inbox. Mas deu errado para todo mundo ver. Quem foi que fez isso aqui? Fazer o inverso. Dá muito mais certo, eu acho, assim. É muito mais humano também, né? Porque quem não erra, né? E aí, eu espero que vocês tenham gostado para entender um pouco do que danado é a gestão ágil. Ágil vem realmente o nome assim, agilidade, de tentar... eu traduzindo do meu jeito, tá? Da questão da agilidade, de tentar ver, sentir mediante cada entrega. A Nath tinha mencionado, ó, fala aí sobre a rotina, os feedbacks. Você pode, no seu time, como o Luiz mencionou, fazer semanal, tá? Mas você pode fazer 2 semanas. Depende do teu projeto, depende muito do retorno do teu projeto. Cada um vai fazer, de fato, a sua rotina. Eu também gosto muito, e aí entra muito pro Scrum, e eu não consegui, a reunião diária, bem rápida, com as seguintes perguntas. O que foi que tu fizesse ontem que foi legal, o que foi ruim, e aí? Tá precisando de ajuda? Basicamente isso, tá? E aí você diariamente perguntar. Isso coletivamente, porque aí pode dar, opa, tu tô com esse problema, eu tive esse problema, e aí agora a gente troca figurinha, entendeu? E aí isso no coletivo. E é basicamente isso. A filosofia de pessoas importas, essas questões e tudo mais, do processo, enfim, a metodologia, que tem Scrum, tem vários outros, e as ferramentas, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, o pessoal aparentemente gostou, e quem não gostou, se não quiser dizer aqui, também pode mandar em inbox, fique à vontade, tá? Quem quiser seguir o Luiz, ele dá altas dicas aí, principalmente para startups e tal, e é super bom. Inclusive, eu estava olhando aqui, tem um post que eu coloquei há pouco tempo só sobre feedback. Então, quem quiser dar uma olhada depois. E assim, além de fazer outro post com esses desenhos que você falou sobre gestão ágil, que eu deixei para soltar amanhã, depois dessa conversa da gente, vai ter um post sobre isso, para meio que ficar cauda longa aí para a galera. Eu tenho 2 indicações de livro para quem está querendo começar a falar sobre gestão ágil. Um é esse que eu falei no começo, que é A Arte de Fazer o Dobro na Metade do Tempo. O nome é muito comercial, saca? Mas, tipo, não se prende ao nome, não. É só as bases do Scrum por um dos fundadores do framework, certo? E um outro livro que eu acho que vale a pena é esse aqui. Já tem em português também. Quando eu comprei não tinha. Que é uma metodologia... Pois é a metodologia pensada só na sprint. A sprint é a estrutura de execução dos métodos ágeis. E aqui se tornou um novo viés, que é o Design Sprint. É uma metodologia que foi começada a se testar no Google. Esse cara que escreveu o livro era do Google, e ele fala sobre como você pode resolver problemas testando ideias em 5 dias. Por que 5 dias? É uma semana. Então, e aí isso é legal. Então, de maneira rápida, o que é o sprint? Sprint pode ser 1 semana, 2 semanas, é a rotina. Isso. Você colocou no seu time... É a divisão do tempo. Isso. Certo? É o PDCA do ágil. Pronto, quanto você tempo? Planeja, você executa, você monitora e você corrige. Em uma sprint. Só que se for pensar no método de gestão tradicional, você vai pensar numa sprint de 3 meses, ou pensar um trimestre. Não, o sprint agora é 1 semana, 2 semanas. Entendeu? Dependendo da natureza do projeto. Se você tem um projeto, por exemplo, que tem desenvolvimento de dispositivos, de hardware, né, de algum dispositivo físico. Então, 1 semana talvez não seja tempo suficiente. Então, vai muito da natureza também do que está sendo desenvolvido. Mas, mesmo assim, tem que ter uma entrega rápida para que a gente possa testar, entender e melhorar. E se você errar, porque pode ser que os erros aconteçam, você perdeu 1 semana. Imagina se você erra um trimestre. Você perdeu 1/4 do ano. Mas se você errar 1 semana, na semana seguinte você corrige 1 semana que você errou. Isso é uma outra vantagem do ágil. Dificilmente você vai voltar para estaca zero. Se você descobrir no 15º andar do prédio, de 30 andares, que ele vai cair, você tem que fazer tudo de novo. Você não tem como adaptar a partir do 16º andar. Então, o ágil, ele permite que você corrija coisas um passo antes, e não desde o zero. Isso também é um fator de agilidade, beleza? Então, enfim, ficam essas 2 dicas. Eu vou soltar amanhã um conteúdo aí sobre gestão ágil. Eu esperei para poder a gente conversar e depois soltar. Tem de feedback lá, então quem quiser olhar também algumas coisas que eu falo sobre feedback, tem muita coisa. Pois é. E eu acho que, enfim, pode ser uma discussão bem interessante a partir daqui. Eu acho que vale, Fernanda, tu estimular uma discussão
continuada sobre isso, né? Pois é. E aí, assim, eu vou testar também, por sinal, feedback pessoal. Essa ideia surgiu anteontem, do Que Danada é Isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Que Danada é Isso de gestão ágil, eu espero a gente ter respondido. Que Danada é Isso de sprint, eu espero ter respondido. Luiz, eu posso colocar esse vídeo, porque depois de 24 horas ele vai sumir. Eu posso colocar no YouTube? Pode? Beleza. E aí qualquer coisa vai estar lá também, além do material que tem aí do Luiz. E também estou à disposição para conversar aí, para a gente trocar figurinhas, porque, sei lá, se você trabalha em outra área que não é de startup, você vai me dar uma visão aí que eu preciso, entendeu? Assim, então, Pois é, pois é. e é isso. Espero que tenham gostado. Tchau, povo. Boa. Tchau, Luiz. Tchau, Beijo, tchau. pessoal. Tchau, tchau. Valeu.